Olá, graça e paz a todos. Estou aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é eficaz. Primeiro vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, entendimento, discernimento no meu coração, que eu possa ler a Tua palavra e compreender, para que todos que vejam esse vídeo compreendam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Estou aqui para falar um pouco sobre o pecado, o que Deus diz sobre o pecado, o que a Bíblia diz sobre o que é pecado. Hoje estou aqui para tentar falar um pouco sobre isso que muitas igrejas, muitos templos religiosos não falam, o que realmente é pecado. Muitas igrejas de hoje em dia dizem que nas igrejas fala muito sobre prosperidade. Fala só sobre coisas boas, não fala sobre a ira de Deus, não fala sobre a salvação, só fala em bens materiais, riquezas. A maioria dos templos religiosos fala isso. Enfim, vamos ver o que diz, o que Deus diz sobre o que é pecado e o que é pecado. A Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus. Isso é fato. Tudo que é pecaminoso se afasta de Deus. Deus se afasta do pecado. Mas Deus não te odeia, você pecador, eu pecador. Ele odeia o pecado que está em mim, que está em você. A Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva até a morte. Não a morte física. Pode ser também a morte física. Se você faz coisas erradas, peca, bebe, se prostitui, certo tempo você vai morrer fisicamente, que espiritualmente já estaria morto. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. E temos muitos problemas, que nem diz em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. Eu vou ler aqui o que está escrito aqui em Gênesis, para vocês entenderem um pouco. Tá? Que nem eu falei, é Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. E Adão disse: porquanto deste ouvir a voz de tua mulher, é Deus dizendo para Adão: porquanto deste ouvir a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldito é a terra por causa de ti. Quando comerás delas todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tome a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pós te tomarás. Aqui Deus praticamente amaldiçoa a terra devido ao pecado. O pecado, o significado verdadeiro do pecado é errar o alvo. Errar o alvo. É sair do caminho certo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Então, nós acertamos o alvo que é Jesus, procurando a Jesus, procurando a Deus, procurando a palavra, nós estamos acertando o alvo. Então, isso é o invés do pecado. Temos que acertar o alvo e não errar o alvo. Temos que ter Deus no coração, Jesus Cristo no coração, porque nós somos dependentes de Jesus.
Jesus é amor, Deus é amor. Não pecaminoso, não pecado. O mundo lá fora está braços abertos para aceitar qualquer um que queira ficar no mundão. O diabo está no ouvido sempre sussurrando: venha, que aqui é bom, que é isso e aquilo. A pessoa fisicamente pode até estar bem, mas está morta espiritualmente. No mundo do alcoolismo, da droga, no mundo da prostituição. Enfim, pecado não é nada de bom. Temos que nos converter, nos arrepender do pecado. Continuando. O que é o pecado? Qual o significado do pecado? O pecado, na Bíblia, tem 3 definições. A Bíblia define o pecado em 3 fases. 3 fases. Primeira fase, o significado, o pecado em 3 fases. A primeira fase dele é não atingir o nível. Não atingir o nível. Segundo, distorcer ou desviar-se das normas. Terceiro, rebelião contra as normas. Vamos voltar para o primeiro. Não atingir o nível. As normas de Deus são perfeitas. As normas de Deus são perfeitas. Tem um nível muito elevado. Quando não atingimos esse nível das nossas vidas, estamos em pecado. Compreende? Se nós não atingirmos o nível de estar em Cristo, de estar em Deus, nós estamos no pecado. Estamos pecando contra nosso espírito, contra nós, contra a carne. Estamos pecando. O que a Bíblia fala sobre esse nível, onde não atingiu o nível, nessa definição que eu acabei de falar, está em Romanos 3:23. Vamos ler lá na Bíblia. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Sabe? Todos que pecaram estão destruídos na glória de Deus. Aqui não está dizendo que você que é pecador, você que peca, que pecou, não vai ser salvo. Vai estar destruído, não entrava no reino do céu. Não é isso. Porque todos os que pecaram têm chance de se voltar aos pés de Jesus, se arrepender dos pecados e se encontrar com Ele nas nuvens. Sim. Mas temos que ter convicções que a gente continuar no pecado, estamos derrotados. E no dia que Jesus voltar, Ele não vai... Você não pode dizer, não sabia. Sabia sim. Porque muitos falam sobre o pecado, muitos falam sobre a salvação, muitos falam sobre a vinda de Deus, de Jesus nas nuvens, Filho de Deus. Todos falam, a internet fala, a Bíblia fala. Todo mundo praticamente já tem acesso à internet. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Não tem acesso quem não quer. Tá bom? A segunda definição, distorcer ou desviar-se das normas. Quando não seguimos as normas de Deus, ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, pecamos. É forte. Quando não seguimos as normas de Deus, pecamos. Quando mudamos as nossas normas, as normas de Deus, para fazer as nossas normas, pecamos. É forte, cara. Temos que seguir a norma de Deus para que não pecamos, para que não caímos em tentação, para que não nos desviamos.
Mas Deus é justo, Ele é misericordioso. Ele dá chance para você se arrepender dos seus pecados e ficar junto dEle. Sempre. Ele quer a tua alma para Ele. Ele quer a tua salvação. Ele quer que você esteja do lado dEle, nos céus. Em nome de Jesus, você vai estar lá. Eu creio. E sobre essa segunda definição, distorcer ou desviar-se das normas, está em Romanos 1,18. Vamos lá. Romanos 1,18. Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas as impiedades, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas as impiedades e injustiça dos homens. Compreende? Porque do céu se manifesta a ira de Deus por causa da injustiça dos homens. Os homens são injustos, os homens são pecaminosos, são muito vazios de Deus, muitos. Então, tudo que é pecado, tudo que se manifesta no homem, através do pecado, através do diabo, manifesta a ira de Deus no céu. E Deus é justo, Ele não se ira à toa. Deus é poderoso. Na Bíblia fala que os olhos de Deus vigiam toda a terra. Então Deus é onipresente, onisciente e oniconsciente. Deus é Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então não adianta você pecar contra si mesmo. Porque todo pecado é contra a própria pessoa que peca. Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo que você faz de errado. Ele sonda teu coração, Ele lê a tua mente, Ele sabe o que você está pensando. Antes de você nascer, Ele já sabia que você ia existir. Então não adianta pecar e dizer que não está pecando, porque é trabalho perdido. Quando você pecar, você tem que se ajoelhar e se arrepender dos seus pecados, orar a Deus, pedir perdão, que Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. E vai te perdoar, que Ele é misericordioso, Ele perdoa. Se você pedir, se arrepender de todo o coração. E o terceiro, vamos continuar, a terceira definição de pecado é a rebelião contra as normas. Isto é, quando rejeitamos as normas de Deus. Rebelião contra as normas de Deus, isto é, quando rejeitamos as normas de Deus. Está escrito em Provérbios, está escrito em Romanos 8,7. Vamos ler lá. Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem à verdade. O pode ser. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Porque aqui está escrito que tudo que tu faz conforme a tua carne quer é contra Deus. Tudo é contra Deus. A carne é fraca. É fraca. Se você não procura Deus, não procura a palavra, claro que a carne vai ficar fraca. Os desejos carnais vão aumentar. Vai. Você vai cair em tentação, vai pecar. Mas isso Deus não quer para você. Não quer que sua carne seja fraca. Deus quer que você seja forte espiritualmente, fisicamente. Mas tem que ter Deus no coração, tem que procurá-lo. Deus. Porque Deus é amor, Deus é bondoso. Não faça a sua vontade da carne, que a vontade da carne é passageiro. Passageiro.
Hoje você está novo, bonito, bonita, magra, nova. Amanhã você está velha. Ninguém quer. Ninguém quer. Apenas Deus. Você tem que se arrepender. Você tem que crer que Deus é Deus. Que Ele ressuscitou seu filho no terceiro dia. Ressuscitou dos mortos. Que Ele é Deus. Deus é amor. Continuando aqui. O pecado tanto pode significar nossas ações como nossa natureza. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado é uma parte de nós. Como que uma doença crônica, temos tendência a pecar. Isso não significa que somos culpados. Cada pessoa pode escolher pecar ou não pecar. É claro. Eu sei o que é errado. Eu sei o que é certo. E eu conheço Deus. Por que eu vou fazer o errado? Eu vou pecar para me ficar distante de Deus? Não tem como. Tenho que parar de pecar, me ajoelhar, orar, me arrepender e tentar carregar a cruz. Temos que carregar a cruz e louvar a Deus, glorificar a Deus. Temos que procurar Deus e esquecer o pecado. Todos nós somos grandes, temos pensamentos, sabemos o que é certo e o que é errado. É como uma doença crônica, o pecado, cara. Temos que vigiar e orar para não pecar, para não cair em tentação. Deus é com nós, Deus é conosco, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Então creia nele, creia que ele te tira do abismo, te levanta, te honra. Em nome do Senhor Jesus, ele te honra. Basta crer e se arrepender de todo o seu coração. Que você pecou, que você errou e está arrependido. Em nome do Senhor Jesus. Quais as sequências do pecado? As sequências do pecado. Separação de Deus, a morte, a insegurança e a perda de sentido, a escravidão ao diabo, o problema com outras pessoas. Nossa, forte. A sequência do pecado é muita coisa. Separação de Deus. Esta é a pior consequência que tem do pecado. Nos separar de Deus. O pecado nos separa de Deus, da presença de Deus. Deus é bom e não pode conviver com o pecado, que é mal. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências por causa do pecado. Todas as consequências por causa do pecado. A morte, por causa do pecado, sofremos morte física, porque somos imperfeitos. E o que é imperfeito não dura. Está escrito em Romanos 6:23. Vamos ler. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pois por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado é pago, o pecado é caro. A eternidade no inferno é caríssima. Para você ir para lá é caro, é paga. Agora a salvação da vida eterna, no céu do lado de Deus, do lado de Jesus. Isso é um dom gratuito de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. É grátis. Temos que crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, o nosso único Senhor e Salvador. Através deles que nós vamos aos céus. Ao intermédio de Jesus que vamos ao lado de Deus para o céu. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, só ele é a verdade. Não adianta atrás de santo, de outras seitas religiosas. Não adianta. Porque Jesus está dizendo, eu sou o caminho, só eu sou a verdade, só eu tenho uma vida eterna.
Isso é Jesus falando. Então, o salário do pecado é a morte. Guarde isso na sua mente. Agora aqui, a insegurança e perda de sentido. Em Deus encontramos nossas identidades. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. Em Deus, nos encontramos a nossa identidade. Agora, sem Ele, nossa vida não tem sentido algum para viver. Não tem. A escravidão ao diabo. Tudo o que está longe de Deus pertence ao diabo. Tornamos escravo dele quando pecamos. Está escrito em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Vamos lá. 1 João 3,8. Está escrito. Quem comete o pecado é no diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,18. Eu falei 3,18, é 18, mas eu li o 8 que fala do pecado também. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora vamos lá ler 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Não adianta dizer eu te amo por palavra, por língua, não adianta. O que importa é o coração, as suas atitudes, as suas obras que você faz por amor, porque Deus é amor. Amor suporta tudo. O amor, Paulo diz, amor suporta tudo. Então não adianta falar da boca para fora, sendo que o coração está quebrantado, está fora de si. Problema com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamento. Verdade. O pecado provoca isso tudo, cara. O pecado prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamento. Esse meio de internet de hoje em dia estraga muito casamento, estraga a vida do parceiro, da parceira, do amigo. Temos que ter compaixão próximo, que nem Jesus falou, Deus é amor. Jesus falou amar o próximo como a ti mesmo. Temos que amar uns aos outros. Não temos que pecar e dizer que é certo para o parceiro ou a parceira ver e pecar também. Se nós fazer isso, nós estamos prejudicando as pessoas ao nosso redor. Temos que ter convicção que o pecado é mau, o pecado é do diabo, o pecado é perverso. O diabo ama quando alguém está no pecado, está desviado, quando alguém não está nem aí para Deus, ele ama. Por isso que na Bíblia fala, temos que orar sem cessar, vigiar e orai. Se nós vigiar nosso celular, vigiar nossas conversas, vigiar o dia a dia, dificilmente nós pecar. Somos pecadores. Nós somos falhos, somos seres humanos, somos máquinas, somos seres humanos.
Somos criatura de Deus, mas pecamos, somos pecaminosos. Então temos que orar, pedir perdão e focar no alvo que é Jesus Cristo. Não errar o alvo que é o pecado, que é o diabo. Eu creio que Deus é misericordioso de te perdoar os seus pecados, se você pedir perdão de todo o coração. Como posso ficar livre do pecado? Como posso ficar livre do pecado? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz para pagar o preço que você devia pagar por seus pecados. Quando você reconhece seus pecados, pede perdão e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados são apagados. Seus pecados são apagados quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas isso não significa que o que você fez não tem problema. Você ainda vai morrer. Mas agora você tem uma segunda chance. E dessa vez você recebe a nova natureza inclinada para o bem. Porque você está unido a Deus. Compreende que quando você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, seus pecados são apagados. Mas não significa que você não tem problema. E não vai ter problema. Você ainda vai morrer. Quem tem Jesus ainda peca. Porque a velha natureza do pecado ainda está lá. Lutando com a nova, mas pedindo perdão com a ajuda de Deus. Você pode vencer essa natureza. Já não precisa viver preso no pecado, sem conseguir sair. Palavra linda. Palavra muito linda, cara. Quem tem Jesus ainda peca, porque sua natureza velha ainda está contigo. Você morreu espiritualmente, você morreu no pecado, ressuscitou na nova vida em Cristo. Só que a carne é a mesma. Você ainda vai lembrar do pecado, mas não vai tentar não fazer mais o pecado. Então nós somos propícios a pecar todos os dias se nós não orar, não vigiar, não buscar a palavra. Está escrito em 1 João 2,2, vamos ler lá. Porque a vida foi manifestada, nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai. E nos foi manifestada. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai. E nos foi manifestada. A vida eterna está com o Pai, nosso Senhor Jesus. Ele vai vir para nos buscar, nos purificar. Para nós estar do lado dele sempre. Porque o desejo de Deus é que nós somos salvos através da graça, através do seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Então, senhores, vigiem, orem o que vocês estão fazendo de errado. Vigiem os celulares de vocês, as redes sociais, porque essas tecnologias de hoje em dia acabam muito relacionamento, derruba muita gente.
Então, senhores, tenha fé, tenha bom ânimo. Jesus mesmo fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus veio, sofreu, foi chicoteado, pisoteado, martelado, chicoteado, crucificado. Mas ele nunca murmurou. Ai, vocês vão para o inferno, vocês vão para... Nunca. Ele sabia qual era o papel dele. Sofreu muito. Mas hoje ele está lá na glória com Deus. Ele ressuscitou o terceiro dia. Então, senhores, creia que Jesus é o nosso único Senhor Salvador. Porque está próximo à vinda dele. Próximo mesmo. Temos que nos preparar espiritualmente. Temos que estar em Cristo. E não errar o alvo. Cristo é o nosso alvo. Temos que seguir a Cristo. Ele é o alvo. Temos que aceitar Jesus. A Bíblia é o alvo. Que é Deus falando com nós. Então, não tem desculpa para não aceitar Jesus. Não tem desculpa para pecar. Ah, só um pecadinho de nada. Não existe isso, pecado é pecado. O único pecado que fala na Bíblia, que não é perdoado, é aquele pecado que a pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é imperdoado, não tem perdão. Então, senhores, creia que o Senhor Jesus é nosso único Senhor Salvador para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar aqui mostrando a Tua palavra para muitos, mostrando a verdade do pecado, do diabo, que ele caia por terra. Que todos que virem esse vídeo se arrependam dos seus pecados e creia que o Senhor é o único Senhor e Salvador. Que o pecado nos afasta de Deus, nos faz cair no abismo. O pecado é errar o alvo. Então, nosso alvo é Jesus. Temos que acertar o alvo, seguir o alvo. Que possamos ser salvos. Nossa alma ser salva para Cristo e não para o diabo. Porque o diabo é perverso. A essência dele é má. Não queremos isso para a nossa salvação. Nossa salvação tem que ser salvação eterna com Jesus Cristo e não com o diabo. No fogo com enxofre. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, Pai. Amém.